galera, voltamos com mais um comentando episódio de Game of Thrones. E dessa vez, nesse episódio, a Daenerys mais uma vez mostrou porque ela é a não queimada. Então, sem mais enrolação, vamos ao comentário. Canal do Gordo! Pra começar, a gente já vê ali aquela questão da muralha e o Jon Snow realmente vai abandonar a Patrulha da Noite, porque a vigília dele realmente terminou quando ele morreu. Então ele tá conversando com o Ed Doloroso, falando lá o que pode acontecer, o que vai acontecer. O Ed questiona ele pra onde ele vai e ele fala que vai para o sul, e o Ed questiona: pô, eu estava com você lá, eu lutei com aquilo que a gente viu, você vai nos abandonar agora? Aí ele fala que ele fez de tudo pela patrulha e acaba que eles foram contra ele e mataram ele. Então, de certo modo, a gente vê um Jon Snow um pouco, assim, meio... vamos colocar um pouco mais egoísta do que ele normalmente é. Então eu achei interessante e mostra realmente a mudança que o personagem está tendo. Porém, no decorrer ali dessa cena, acaba que as trombetas soam e quando ele vai ver, depois de 6 temporadas, vemos Sansa e Jon Snow se reencontrando. Então, eles se abraçam e tal, mesmo que eles não tenham aquela ligação. Mas a Sansa provavelmente explicou pra ele ali o que estava acontecendo e como que ela fugiu de um Winterfell. E ela quer que ele parta para o Winterfell avançando, porque eles, em uma conversa deles, a gente percebe ali que ele fala: não, eu não vou te abandonar, você tem que vir comigo, senão o fantasma do nosso pai vai me perturbar e tal. Então ela fala que eles têm que voltar para casa e isso significa ir contra o Winterfell. Porém, o Jon Snow não quer mais lutar. Só que aí ela fica questionando, falando com ele: eu preciso de você, mas se você não for, eu vou fazer sozinha. Essa fala dela e essa cena mostrou que finalmente a Sansa tá tendo uma evolução interessante ali. Ela tá deixando de ser aquela menininha fresca. Eu espero muito ver a Sansa sendo uma Stark e trazendo a vingança merecida para a família. Mas no caso, o Jon Snow fica meio cético com aquilo, fala que os selvagens eles não têm que seguir ele e tal, ele não pode fazer isso, mas ela ressalta: a vida deles eles estão vivos graças a você. Então aí a gente vê algumas coisas que fazem um pouco de sentido. Que na muralha ainda a gente percebe a Melisandre e o Sr. Davos tendo um pequeno diálogo, onde ela fala que ela vai aonde o Jon Snow quiser, falando que ele pode ser o príncipe prometido. E o Sr. Davos até questiona: mas não era o Stannis? E nisso a gente já percebe ali que, por ele ter ressuscitado, ela começa a pensar mais nesse lado de que as visões dela estavam erradas, e quando ela viu o Jon Snow na batalha, provavelmente é o que vai estar para acontecer no decorrer da série. Eu acho bem interessante porque ela já tinha falado que ela viu o Jon Snow lutando nas chamas, mas necessariamente não era com o exército de Stannis. Em contrapartida, vamos para o lado do Vale, que tinha um tempinho já que não aparecia, e quando mostrou o Lorde do Vale, eu fiquei de cara, porque o menino cresceu pra caramba, e ele também ficou com uma chulapa de nariz, mas isso não vem muito ao caso. A gente vê ali o Littlefinger chegando e conversando com o Lorde do Vale, e de certo modo a gente percebe a manipulação do Littlefinger, aonde ele vai colocar o exército do Vale em uma luta contra o exército dos Boltons. Então provavelmente vamos ter os Boltons de um lado, os selvagens com o Jon Snow do outro, e o Littlefinger vai chegar para dar aquele apoio moral ali e talvez retomar o norte. Mas é claro que a Sansa provavelmente não deve mais cair nas conversas do Littlefinger, e o Jon Snow também não deve meio que cair no papo furado dele, mas a gente percebe que ele está manipulando completamente o Lorde do Vale, que nesse ponto do episódio a gente pôde perceber exatamente isso, a forma com que ele fala, que ele quer
que o Lorde faça alguma coisa, mas ele deixa o Lorde achar que é ele que está querendo aquilo. Então eu achei muito interessante e foi um plot interessante para o decorrer da temporada, porque a gente tinha um tempinho já que não aparecia o Vale e o Vale não estava meio que nessa trama. No outro ponto, lá em Meereen, nós vimos o Tyrion com a questão que eu esperava. Eu esperava que o Tyrion, como um diplomata ali e tal, ele fosse se dar bem. Então ele basicamente se encontra com os mestres de Astapor, de Yunkai, e ali eles começam a negociar, aonde ele fala, ó, nós vamos negociar de uma forma da seguinte forma: vocês vão arrumar, vão continuar escravizando as pessoas, mas só durante 7 anos. E em contrapartida nós vamos arrumar uma maneira de fazer com que vocês ganhem alguma coisa por isso, por abolir a escravidão. Mas Meereen vai continuar sendo livre dos escravos e tal. Os escravos não vão ser mais acorrentados nem nada. Então basicamente ele começa a usar aquilo ali para uma estratégia maior. Só que o Verme Cinza e a Missandei não concordam muito bem com ele ali, mas no final das contas acabam apoiando e o Verme Cinza deixa claro que ele não vai conseguir usar os mestres que vão usar ele. Então a gente percebe ali que a questão, o Tyrion tem um plano maior. Provavelmente ele está tentando ganhar tempo até Daenerys voltar. E no caso dessa questão dela voltar, ele não pode muito ou mandar o exército para Yunkai ou mandar o exército para Astapor, porque de certo modo a cidade de Meereen ficaria à mercê dos filhos da Arpia. Então ele está bolando uma estratégia onde supostamente temos uma paz, e quando a Daenerys voltar, provavelmente eles vão arquitetar um plano para retomar as cidades. É o que eu acho mais ou menos que pode acontecer. Já tocando nesse ponto da Daenerys voltar, nós vimos que o Jorah acaba achando lá, né, Vaz Dothrak, e aonde que ela está no templo de Dosh Khalim lá, e estão prestes a dar a sentença dela, se ela vai se tornar uma Dosh Khalim, ou se ela vai ser vendida, ou o que vai acontecer com ela. Então eu achei bem interessante, porque a gente percebe ali que o Jorah tem um plano, e nesse plano dele é tentar salvar a Daenerys sem que os Dothraki percebam. E nisso eles vão para a cidade desarmados e tal, mas a Daenerys está numa tenda e acaba saindo conversando com uma Dosh Khalim, e no caso ela vai conversando e acaba encontrando o Jorah, e eu esqueci o nome dele. Eu acho que, se eu não me engano, é Daario Naharis. Acho que é isso. Então ela acaba encontrando eles e nesse ponto ela tem um plano aonde ela vai fazer alguma coisa com os Khals. Eu já sei o que ela vai fazer, porque eu já vi o episódio e já estou comentando. Mas isso vai ficar mais pro final, tá? Porque, cara, foi sensacional. Sério, muito foda. Porém, antes desse acontecimento, nós voltamos lá para Kingsland, onde a Marjorie acaba lá conversando com o Alto Pardal, e o Alto Pardal leva ela para ver o irmão dela, que está bem abatido, e aquilo faz com que talvez ela comece a pensar. Só que antes dela ver o irmão dela, o Alto Pardal começa a contar uma história um pouco ali, falando da vida dele, o que aconteceu, que ele abandonou as riquezas, porque ele viu que aquilo não era mais necessário e tal. Então, aquilo de certo modo serviu ali para tentar motivá-la a aceitar os seus pecados e fazer o mesmo caminho que a rainha fez pelada. E isso é o plano dele, porque ele contou para o Tommy, que por sua vez contou para a Cersei. E a Cersei já arquitetou um plano, ela e o James, que vai envolver os Tyrells e, de certo modo, vai envolver o Castle Rock e Kingsland, porque o plano dela é evitar que a Marjorie faça esse caminho, evitar talvez o próprio julgamento, porque a ideia dela é os Tyrells trazem o exército deles e vão impedir que o Alto Pardal e os seus, vamos colocar, seus seguidores
ou podemos colocar a fé, vá tentar fazer alguma coisa. Então o exército Tyrell, que é o segundo maior do reino, acaba podendo impedir esse acontecimento. Então eles planejam algo desse tipo, mas o tio dela, que atualmente é vamos dizer assim, é a mão do rei, acaba falando, mas o Tommy já deixou claro que eu não posso agir contra eles. Aí o James ressalta, você não pode agir, mas ele falou alguma coisa de você ficar parado? Então, de certo modo, a gente pode entender ali mais ou menos qual que é o plano da Cersei, e eu acho bem válido a situação. Nesse ponto, as histórias estão começando a ter os seus pontos e as suas questões separadas, mas tudo está convergindo para um único sentido, um único momento. Porque, por exemplo, se a gente for perceber, o Norte vai ter a sua própria guerra. Porque o que acontece? Os Boltons contra o Jon Snow e os Selvagens. Nisso, Kingsland pode ter uma revolta e a população se voltar contra o reino. Então, provavelmente eles vão ter ali uma guerra interna. E já lá pro lado de Meereen e Astapor, o Tyrion está tentando evitar uma guerra entre as cidades. Então a gente pode perceber que eles estão, as histórias estão sendo bem similares e provavelmente todas vão resultar em muita morte. Já no outro ponto, vemos Theon Greyjoy chegando às Ilhas de Ferro, em Pike, e lá ele encontra com a irmã dele, e a irmã dele começa a questionar ele porque ele não quis vir embora com ela, que ela perdeu muitos homens por causa daquilo, e fala, você só veio para tentar reivindicar o trono de Saul. Que na verdade ele fala, não, eu quero que você lidere e eu te ajude. Então ali foi um plot bem rápido, mas que foi satisfatório para a história, porque agora a gente está vendo que as Ilhas de Ferro também vão ter uma relevância na série, na temporada. Só que o que acontece? As Ilhas de Ferro também vai entrar na sua própria guerra ali. Por quê? A irmã do Theon vai querer o trono de Saul e o tio dela, que matou o próprio irmão, vai querer o trono também. Então provavelmente eles têm um conflito entre eles também, que é mais ou menos o que está acontecendo com cada parte de toda o Westeros e no caso das Cidades Livres também. Então a gente está vendo que as tramas estão se amarrando muito bem. Lá em Winterfell, que não podia faltar, nós vemos o Ramsay mais uma vez fazendo o que ele sabe fazer de melhor, arquitetar a morte de alguém, porque ele está lá conversando com a Orcha e acaba cravando uma faca no pescoço da coitada. E assim, isso ali meio que tira uma teoria que eu vi na internet. Na verdade não tira, ela complementa um pouco a teoria, porque a Orcha iria tentar matar o Ramsay para assim o Rickon virar o Lorde de Winterfell, alguma coisa, reivindicar o seu título de Lorde. Mas não saiu bem como eles planejavam. Será que realmente é um plano da Casa Ember com o Rickon para eles tomarem o norte, começando por dentro de Winterfell, porque ele foi aprisionado lá, ele foi entregue. E eu também acho que aquele lobo que supostamente eles entregaram a cabeça, não, apesar de parecer bastante, eu acho que ele não era o cão felpudo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Em contrapartida, nós vemos lá na muralha novamente o Jon Snow recebendo uma carta do Ramsay, falando que ele que é pro Jon Snow entregar a Sansa, porque o irmão dele está no calabouço, e que se ele não entregar, ele vai vir com o exército, matar todos os selvagens e matar, estrupar a Sansa, e depois todos os soldados vão aproveitar dela também. Então, de certo modo, a gente já percebe ali que agora a guerra foi lançada. Os selvagens têm mais ou menos 2.000 homens e os Boltons têm 5.000. Provavelmente eles devem ter mais, porque a casa Ember provavelmente vai se unir a eles e a casa Castark também vai se unir a eles. Então eu não sei se eles vão ter somente 5.000 homens. Eu sei que saiu um teaser onde mostrou supostamente a batalha e tem muito nego contra os selvagens. Mas em compensação tem um gigante de fundo, então a ideia aí vai ser muito foda. Eu espero muito esse combate, espero que eles não deixem pro final da temporada.
Agora, voltando ao ponto mais foda desse episódio. Daenerys, a não queimada. Ela fez agora jus a esse título dela, porque ela foi levada pra tenda onde estava todos os caos e lá ela começou a conversar com eles. Eles estavam falando que essa porra estava pagando bem por ela e aquela coisa toda. Outro queria aproveitar dela. Então ela começa a conversar falando que eles não são dignos de comandar os Dothrax. E quem iria fazer isso é ela. E ela taca fogo na porcaria toda lá, tacando fogo. Todos eles morrem e ela sai assim, como se ela não tivesse acontecido nada com ela. Ela sai andando nua, claro, porque as roupas queimaram, mas ela sai como se nada tivesse acontecido e todos os Dothrax estão em volta da casa e eles se ajoelham, se curvam diante de Daenerys. E cara, eu já tinha imaginado, falei assim, pô, ela tem os Imaculados, os sétimos filhos, vários escravos que ela libertou e agora ela vai ter o exército de Dothrax. Cara, ela vai ficar muito pica, velho. Sério, eu tô esperando muito o próximo episódio. Esse episódio foi sensacional. Eu espero que o próximo episódio seja tão bom quanto esse. E aí, o que você achou desse episódio? Coloca aí nos comentários a sua opinião, o que você achou desse episódio e o que você espera pro próximo episódio. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque o que não mata engorda. Valeu, tchau! Salve, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Sim, galera, chegamos ao final de mais um vídeo e, cara, essa semana os vídeos estavam foda. Então é isso aí, ó. Se você preencheu o formulário para receber seu salve, este é o momento. Se você ainda não preencheu, link na descrição, confere aí, cadastre lá no formulário, porque os salves são em ordem de cadastro. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Um salve para o Lucas Gordim, um salve para o João Victor Silva F, um salve para o Surudo, e um salve para o Alif Roseno. Salve para vocês, muito obrigado para todos que assistiram até aqui.